E olha, a gente vem acompanhando essa volatilidade dos preços do petróleo, né, do preço internacional do barril do petróleo. Um dos setores mais atingidos, claro, é o da indústria petroquímica, que trabalha com derivados do petróleo e também com gás natural. Para a gente entender como é que anda esse efeito no setor, né, em meio à guerra no Oriente Médio, eu converso agora com o sócio da Maxiquim, o João Luiz Zunheda. João, seja muito bem-vindo. Eu espero que não tenha cometido a indelicadeza de pronunciar errado o seu sobrenome. Boa tarde. Não, Vitor, muito obrigado pelo convite. Não pronunciou não, é o Zunheda, que é um espanhol básico. Mas tudo bem. Então, Muito legal. por favor, João, eu queria começar perguntando exatamente a pergunta mais básica, né? O primeiro impacto para a indústria petroquímica. A gente tem, quando a gente fala aqui no Brasil, né, a gente tem a primeira coisa que vem à cabeça quando falamos em indústria petroquímica é a Braskem, mas eu queria entender, num ponto de vista mais macro, e evidentemente chegando também para o mercado brasileiro, quais são os possíveis impactos dessa disparada do preço do barril do petróleo? Perfeito. Uma guerra é um evento como uma pandemia, né? Ou seja, a gente começa e não sabe como vai terminar, né? Eu acho que a indústria do petróleo, a indústria petroquímica no mundo inteiro, né, está avaliando o curto prazo, né? Porque planejar algo agora vai ser muito difícil. O que está acontecendo no curto prazo? Quem está sendo mais afetado, né, como nós vimos na reportagem anterior, a questão assim da destruição de refinarias, de destruição de cidades, né? Quem está sendo mais afetado é quem compra muito do Oriente Médio. Quem compra muito do Oriente Médio, principalmente, é a Ásia, né? Logicamente que esses preços dessas commodities de energia acabam influenciando os preços do mundo inteiro, né? A Europa, que já estava com uma indústria química e petroquímica com dificuldades, também está com preços elevados, e isso está ocasionando até parada de unidades, né? Ou por falta de produto ou por produto muito caro na Europa. No Brasil, né, o Brasil é um país que teve já no ano passado um déficit da indústria química, não só petroquímica, química, segundo a Biquim, né, muito elevado, né? Ou seja, é um déficit grande, né, de indústria química e petroquímica. Onde que o Brasil está sendo mais influenciado, né? No aumento de preços, né? Ou seja, os spreads das indústrias que são precificados por commodities internacionais, como principalmente a Braskem, que tem a matéria-prima nafta como sua principal matéria-prima, os spreads estão elevados e os preços domésticos acabam aumentando também, né? 30%, 40%. Só que, por isso que eu falo da questão de curto prazo e da questão mais de médio prazo, nem falando de longo prazo, que as matérias-primas da Braskem também estão subindo, né? A nafta petroquímica, que é um derivado de uma refinaria muito próximo como a gasolina, né? Essa nafta petroquímica já subiu quase 50% no Brasil. E os preços das resinas acabam subindo também pela questão mundo, né, commodities mundiais e em função da sua matéria-prima. Então, eu acho assim que no momento de curto prazo, né, o Brasil é um grande importador de resinas, principalmente polietileno, dos Estados Unidos. A nafta que a Braskem está comprando, basicamente, é a nafta americana. Então, eu não vejo um grande problema de falta de matéria-prima, né? Algumas outras resinas que não são produzidas no Brasil, que não têm fornecedores locais e que são muito importadas, principalmente da China, essas correm sim um risco de desabastecimento no curto prazo. Algum mercado relevante, principalmente desses insumos que são necessários para a indústria petroquímica vindo do Irã? Eu digo, por exemplo, o formaldeído, né? Eu queria entender exatamente a importância desses insumos e, evidentemente, se a gente tem algum tipo de risco para o funcionamento do setor. Perfeito. O Brasil, né, eu queria assim, fazer um peso, né, assim, mostrando numa balança o caso da petroquímica brasileira, né? Saíram os resultados da Braskem agora, há pouco, né?
resultados com prejuízo, o EBITDA crescendo pouco, né? A empresa e seus acionistas preocupados, né? Essa petroquímica brasileira, ela produz no Brasil. E muitos desses resultados da Braskem ruins é em função de uma competitividade em cima das suas matérias-primas baixa em relação de produtores globais, principalmente americanos e do Oriente Médio, certo? E as importações de produto, principalmente polietilenos, dos Estados Unidos, não do Oriente Médio. No ano passado, Vitor, as importações brasileiras de polietilenos foram dos Estados Unidos 10 vezes maiores que a do Oriente Médio, né? Então, assim, hoje o Brasil sofre mais, a Braskem principalmente, uma competição das resinas americanas do que das resinas do Oriente Médio. Logicamente que a Ásia já está começando a exportar um pouco também para o Brasil, outras regiões do Oriente Médio. Como tu perguntaste, quais são os outros produtos que não são produzidos no Brasil e que causam uma dependência e um risco de desabastecimento num grande negócio nosso, que é o agronegócio, né? Hoje o agronegócio brasileiro, a agricultura brasileira principalmente, importa principalmente, fundamentalmente da região do Golfo Pérsico, amônia e ureia, né? Então hoje, além dos preços estarem elevados de amônia e ureia, né, para os agricultores brasileiros, para os fertilizantes das lavouras brasileiras, os preços estão elevados e mais, com crise de desabastecimento, né? Outro detalhe importante, né? O Brasil se consolidou ao longo das últimas décadas como um grande produtor de petróleo. Imagina 30, 40 anos atrás o Brasil não tendo petróleo do pré-sal, principalmente, ou no futuro da margem equatorial, e está ocorrendo a guerra como está ocorrendo agora no Irã. Seria muito mais complicado para o Brasil. Só que, hoje, né, nós temos uma dependência de derivados, como eu falei da nafta, derivados como a gasolina e o diesel, que são importados também dos Estados Unidos naquela região. Então, é fundamental nós analisarmos a questão precificação de commodities globais como abastecimento. Não vai faltar produto, para a indústria do plástico no Brasil. Não vai faltar. Nós sabemos que hoje já está tendo dificuldade de trazer importações de resinas, principalmente polietilenos, ou por estarem muito caras, ou por não acabar vindo, né, nas quantidades desejadas pelos importadores dos Estados Unidos. Mas os produtores brasileiros, não só da Braskem, da própria Inova em polietileno, né, e outros produtores aqui no Brasil, ou seja, a petroquímica brasileira, assim como aconteceu na pandemia, a petroquímica brasileira, mesmo apresentando resultados ruins, ela está abastecendo o mercado doméstico. Isso é importante, que nesses momentos a gente lembra que tem produto produzido no Brasil. Imagina se nós não tivéssemos. E aí, pensando nesses produtos produzidos no Brasil, e você falava sobre essa concorrência, principalmente com a indústria norte-americana, eu queria perguntar o contrário. Se as exportações brasileiras, dado esse novo patamar do petróleo, pelo menos por enquanto, elas poderiam também ter um movimento de aquecimento? Sim, mas eu acredito que a indústria fabril que está instalada no Brasil, nesse primeiro momento, vai abastecer o mercado doméstico, né? A gente sabe que tem rupturas assim, de momentos comerciais nessa guerra, né? Não só no Brasil, a própria indústria americana de plástico também está reclamando dos fornecedores domésticos que estão nos Estados Unidos. A gente sabe que essa questão comercial também afeta os produtores de plástico aqui no Brasil, que são representados pela Abiplast, né? Assim como os produtores são representados pela Aniquim, mas eu acredito que está acontecendo um equilíbrio. E é importante, esse equilíbrio só acontece porque tem produção local, né? Quase todos os produtos, ou grande parte, mais de 50% dos produtos,
são importados, né? Então, assim, muitas vezes os importadores, né, da agricultura não têm o que fazer. Hoje a agricultura está, em alguns casos, com dificuldade de obter diesel na lavoura, porque o Brasil não é autossuficiente em diesel, e está com dificuldade de obter os seus insumos básicos, que é principalmente a ureia. E alguns outros fertilizantes, que a região do Golfo Pérsico também exporta muito para o Brasil. Então, eu acho que é o momento, Vitor, de nós repensarmos e analisarmos essa crise. Lógico que toda guerra é uma guerra, né? As pessoas sofrem, as comunidades sofrem, os preços sobem, mas também pode ser assim uma janela de oportunidade, outra das janelas de oportunidade para nós retomarmos, né, uma produção de produtos químicos, não só petroquímicos, aqui no Brasil, para nós não ficarmos dependentes, né, dessas crises, que pode ser uma pandemia, pode ser uma guerra, ou pode ser momentos de super ofertas, né, como foi agora há pouco, de produtos que são produzidos principalmente na China e nos Estados Unidos e que afetam o nosso mercado. Certo, conversei com o João Luiz Onheda, sócio da Max Kings. João, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. Forte abraço. Até a próxima. Até mais.